Como vimos, a experiência do cristão multiconfessional Olavo de Carvalho não foi ligeira. Porém, depois da expulsão da tarica de Fritjof Schuon, ao contrário do que se deveria esperar de alguém com tantas más experiências no mundo das seitas e terrivelmente arrependido por ter participado desse submundo, ao menos nas suas palavras, ele continuou rodeado pelas mesmas pessoas que o acompanharam nessa descida ao inferno e, mais estranho, continuou espalhando os mesmos erros e, pior ainda, continuou defendendo a validade metafísica do perennialismo. O arrependimento deve ter sido tão forte e a conversão tão sincera que em 1991 Olavo criou um curso bastante peculiar, ao menos para quem não anda no mundo das seitas. Aqui mostramos a ata de fundação que fala por si. Convém repetir algumas notas de um colaborador anônimo, não editadas, para que todos percebam o significado do documento e o objetivo do curso. Citando: por organização espiritual deve ser entendido qualquer agrupamento formal ou informal de seres humanos que visem, consciente ou inconscientemente, produzir mudanças em outros seres humanos. O indivíduo que trabalha numa organização não precisa estar dentro dela. Por exemplo, se alguém lê Marx e define algo através dos meios pelos quais Marx definiria esta mesma coisa, pertence a uma organização. Mutatis mutantes. O mesmo ocorre quando alguém lê Sid Muhammad e age em conformidade. Não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida. Numa circunstância dessas, o mínimo de prudência é perguntar. De modo geral, a norma de todas as disciplinas espirituais é uma doutrina abstrata, somada à sua repetição hipnótica. Isso não é disciplina espiritual, é lavagem cerebral. Mais adiante, Sid Muhammad explica o que entende por liberdade de consciência. Introdução da noção de que a liberdade de pensamento só se torna possível mediante a escravização do corpo. Os membros físicos ficarão amarrados no seu comportamento e não nas suas ideias. O sentido disso é que a pessoa tem que entender. Há que ser homem e aço apenas no sentido moral e volitivo. O certo é que não se ferirá leis do país, não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida. Parece até que estamos no romance 1984 de George Orwell. Liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Vamos ver outra lição do mestre sobre liberdade e moral. Como no caso de às 3 horas da manhã, só, ninguém vendo, estar com uma faca no pescoço de um milionário. Nesta hora, a pessoa verifica se tem ou não liberdade moral. Não pode, assinado o contrato, sair, mesmo que chegue ao auge do desespero antes do fim desse ano. As teorias poderão ser discutidas, não os atos. A regra é: faça primeiro, julgue depois.
Se serão coisas que prejudicarão a terceiros ou não, isto será algo de exclusiva responsabilidade minha, Olavo. O limite é a lei e não a moralidade. Vejam, se o limite é exclusivamente a lei e não a moralidade, significa também que não é a lei enquanto regra de moralidade, mas apenas a lei enquanto você possa cair nas malhas dela, a lei enquanto limite do alcance e eficácia do poder coercitivo e repressivo do Estado. Ou seja, mesmo que uma ação seja tipificada legalmente como um crime, ela só representará um limite para a atuação da organização espiritual se houver provas suficientes para embasar uma condenação criminal. Trata-se isto do ato de refazer a própria consciência moral passo por passo. Sim, essa ata, digna de uma seita, para dizer o mínimo, foi redigida para um curso elaborado e dado pelo cristianíssimo Olavo de Carvalho. Fonte. Como é típico da sua técnica para desviar a atenção dos menos inteligentes, quando a ata foi revelada, o guru se apegou a um detalhe insignificante, que foi o fato do autor do post ter trocado São Paulo por Curitiba. Mais à frente, citaremos o famoso curso de Curitiba, um curso que Olavo deseja apagar da memória de alguns dos seus seguidores. Vale a pena lembrar que isso foi em 1991, 6 anos após a suposta segunda conversão ao cristianismo do guru, segundo uma das versões do mesmo. Nessa ata, é evidente que a intenção do guru é conduzir os seus seguidores a um estado de desorientação moral, ou seja, ele faz exatamente o que acusa Gurdjieff, que usa como referência no curso, de fazer, como já se viu no artigo Segredos da Invasão Islâmica, abordado no capítulo 3.